Olá, sejam bem-vindos ao Circuito de Filmes, trazendo o melhor filme para você essa semana, Som da Liberdade, um filme super polêmico. Fica aí até o final dessa live e saber o porquê desse filme é tão polêmico assim. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Um conteúdo fantástico, tá? A temática desse filme é incrível e você vai saber por que essa temática, a polêmica. É o filme que mais... É o filme independente que mais faturou nos últimos tempos, superando grandes filmes. E se você já assistiu esse filme, comenta aqui. Ele estreou 21 de setembro aqui no Brasil. A censura é de 14 anos. Ele tem a duração de 2 horas e 15 minutos. E conta a história do ex-agente federal, né, que embarca em uma perigosa missão para salvar uma menina dos cruéis, né, traficantes de criança. E o tempo se esgotando, e ele vai em direção à Colômbia, onde essa criança está, no intuito de libertá-la. Só que para isso acontecer, uma série de coisas acontece e ele se vê obrigado a sair da questão, se demitir em pró dessa causa, na busca dessa menina que está na selva colombiana. Existem alguns pontos desse filme. Eu vou trazer alguns pontos interessantes e eu já vou pedir para você realmente compartilhar com vontade, curtir essa live. E eu já começo com uma das polêmicas aqui. Então, essa produção independente, ela foi recusada de ser um veículo de propaganda da Canon, né? Uma teoria de conspiração envolvendo tráfico sexual e também política. Então, esse filme é um filme mais polêmico do ano. É a adaptação da história real do Tim Ballard, né, que é o agente que eu falei, um ex-agente, onde ele abandonou essa profissão em prol dessa causa e fundou a OUR, que é uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos que combate o tráfico, né, sexual e infantil. E desde a estreia dos Estados Unidos, esse filme ele já faturou, né, 217 milhões de dólares. Já faturou tudo isso. E por ser independente, rapidamente, essa é a terceira parte, né, desse filme que eu estou contando, rapidamente trazendo uma curiosidade. Esse filme foi feito em 2017 mais ou menos e foi vendido para a Fox. Só que a Fox deixou esse filme de molho durante esse tempo todo. Foi vendido para a Disney e a Disney, por motivos de talvez linha, conduta da própria empresa, eles falaram que não iam lançar o filme por questões de segmento, valores, e aí eles não iam fazer isso. A partir disso, a própria empresa que fez quis recomprar esse filme e a partir disso buscou o Mel Gibson como um executivo ali de produção, que ele provavelmente ele entrou com algum investimento, traz o ator principal, né, o personagem principal, o ator que fez Jesus Cristo, que inclusive o Mel Gibson também estava junto, né, dessa produção. Então esse ator, né, outra curiosidade, esse ator, por ter feito Jesus Cristo, ele na carreira dele acabou sendo recusado
né? É como se ele tivesse, de alguma forma, eu vou usar esse termo, mas não sei se é o melhor, tá? Ele se sujou em termos da carreira. É como se aquele filme que ele fez fechasse a porta para ele, para os outros filmes que ele viesse a fazer. Apesar de ter feito de forma belíssima aquele filme, né? Um ator incrível. Então é nesse sentido. E aí, o que a gente pode trazer aqui, né? O que esse Tim Ballard ele faz dentro do governo, dentro como um agente especial? Ele é responsável por prender pedófilos que há mais de uma década tem feito isso, né? Tem cometido esse crime, e ele vai salvando incontáveis crianças. O que é interessante em termos de falar desse filme, esse filme ele vem como uma forma de denunciar essa exploração, né, e esse tráfico de criança. Esse filme ele não tem a proposta de expor, Isa, seja bem-vinda. Ele não tem a proposta de expor algo para impactar as pessoas. O tema é impactante, mas a exposição do filme em si, né, assistindo, não é uma proposta ser impactante. Tanto é que tem cenas que ele simula que acontece alguma coisa ali, só que só simula. Você imagina que aconteceu algo ali, tá? Então, nesse sentido, Jai, seja bem-vinda. Então, nesse sentido, é algo que mexe, mas a proposta é denunciar. Então, nesse sentido, até nisso, quem produziu o filme pensou nessa possibilidade que esse filme chegasse a mais lugar e mais pessoas, sendo dessa forma. Como eu falei, tem o ator Jim Caviezel. Ele fez outros papéis importantes também. E tem outras pessoas de bom, né? São bons atores. O filme em si é sensacional, tá? O que tem mais de polêmico nesse filme? Existe a questão, né? Existe a participação do Mel Gibson aí nesse filme. Existe a questão da personalidades como o ex-presidente Donald Trump e o empresário Elon Musk. Também supostamente ele tem a alusão à teoria da conspiração nesse filme, quando se fala do Qanon, que eu falei no início da live, que é bastante popular, né, e é extrema direita nos Estados Unidos. Sul, seja bem-vinda. Então, essas figuras dentro dessa dinâmica nesse filme traz algumas polêmicas. Dizem que é uma teoria da conspiração. Por quê? Existiu muita crítica. Aí a pergunta que a gente pode fazer é: quem criticou esse filme? Será que se beneficia de alguma forma através desse trabalho de tráfico de criança? Será? Porque fica muito... A gente fica sem entender por que a crítica tão... Porque existe uma série de benefícios. E no filme ele traz que a questão do tráfico de criança é mais lucrativo, pode chegar a ser mais lucrativo que a questão do tráfico de armas e também a questão de drogas. Porque assim, eles deram um exemplo, até no filme isso fica claro. A droga você pode vender uma vez. Uma criança, que um traficante de criança, né, trabalha com isso, ele pode fazer isso várias vezes no dia. Então, se tem 10 programas, então ele está lucrando 10 vezes naquele dia. Imagine em uma semana, imagine em um mês, e assim em 3 meses, e assim sucessivamente. Então, passa a ser, porque a droga em si tem toda a preparação, tem a plantação, tem a parte química, tem uma série de processos e vende uma vez só.
Então é bem interessante nesse aspecto a gente visualizar porque isso é tão lucrativo. Um outro aspecto também que a gente pode e precisa enxergar é se esse tipo de trabalho, esse tipo de situação, ela tem crescido, é porque tem gente consumindo. Então, se tem gente consumindo, tem gente alimentando todo esse sistema também. Porque se não tivesse consumidor, logo isso não iria crescer nessa proporção que o filme ele vai mostrando. Então é bom a gente pensar alguns aspectos que nessa direção faz todo sentido. Aí existe também uma movimentação, quando foi estreado aqui no Brasil, falaram que os cristãos eles foram em peso assistir esse filme O Som da Liberdade. Então existe uma questão aí. Alguns falam que esse filme é político, alguns falam que é um filme religioso, mas de fato esse filme ele não tem a intenção nenhuma de enfatizar religião, não tem um direcionamento para enfatizar política. Pelo contrário, eles conseguiram criar uma neutralidade para trazer esse tema, como o objetivo é denunciar esse tipo de assunto, que é tráfico de criança. Tanto é que dentro do filme você consegue ver o transporte dessas crianças. São feitos em caminhões, tem uns tonéis retangular que é transportado de um lugar, né, de um navio até o porto, por exemplo, que são mercadorias que vão passando por ali, que chegam por ali. Então pessoas são transportadas ali também. Então fica claro mais uma vez que essa criança ela está no lugar de objeto, né, no lugar de ser uma mercadoria. Então esse filme ele vai trazendo alguns pontos bem interessantes nessa direção, tá? Comenta aqui embaixo, né? Esse filme, como eu falei, ele foi feito em 2017, só que ele depois de 5 anos a empresa que fez recomprou. Ele recomprou com um valor maior e a Disney não ia lançar esse filme, e aí a partir dessa compra eles lançaram. Aí veio o Mel Gibson, que aí também se juntou a esse filme. Tem um ator também, o principal, e então esse filme ele se tornou muito polêmico, só que com um faturamento, né, de bilheteria muito grande. Então tem alguns dados interessantes para que a gente possa de fato pensar cada vez mais nesse filme, tá? Se você quiser acrescentar alguma coisa, se sinta à vontade, coloca aqui, tá? A intenção aqui é levantar pontos polêmicos desse filme, levantar a bandeira, né, de denunciar esse trabalho de tráfico de criança. A gente tem a ideia que acontece em filme, acontece na casa de outro, em lugar de outro estado, outra cidade, mas não pensa e nem imagina que está acontecendo do lado, com o vizinho, com a vizinha, até dentro de casa também nem imagina e tira essa possibilidade. Então isso é um alerta para que você possa de fato sobre esse assunto, para que você possa realmente olhar esse assunto, né, e ficar atento e consciente que isso realmente acontece. É um problema existente, que acontece mais do que você imagina. Então esse é o papel nessa live aqui. Espero que tenha alcançado esse objetivo. Toda quarta-feira eu estou aqui trazendo um filme, uma temática. Amanhã, quinta-feira, eu estou fazendo uma série de lives falando sobre o orgulho, a raiz de todo mal. Dia de segunda-feira à noite eu falo sobre ansiedade e depressão. A gente sabe que é o mal do século essas duas vertentes, ansiedade e depressão, e baseado numa orientação
para essas pessoas, uma pequena orientação pode fazer a diferença, tirar uma pessoa do sofrimento. O que é sofrimento? Ele já passou da parte da dor. A dor, o sofrimento é um prolongamento dessa dor que eu estou sentindo em relação à situação. Então, quando você tem consciência, quando você tem uma orientação, esse sofrimento ele tem uma possibilidade de ser cessado e você realmente procurar ajuda. E às vezes a dificuldade é pedir ajuda. Então levanta a mão e peça ajuda, né? Esse trabalho justamente para isso. E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva, o link está aqui na bio. E tem a comunidade do WhatsApp. Você que não faz parte, lá eu posto conceitos, conteúdo sobre psicologia, indicação de livro, filmes, né, encontro aberto com temática da psicologia, para que a gente possa estar compartilhando aprendizado e você possa tirar suas dúvidas ali ao vivo, tá? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, gente.